Bom, para fazer o vídeo de hoje, eu vou utilizar esse fio, tá? É o fio papier da Fischer. Aqui tem a espessura, a metragem que vem, tá? No rolo. A composição dele é poliéster, tá? 100% poliéster. Que mais? A cor é a 519 Rust, ok? Bom, esse fio foi indicação de uma seguidora e aqui está. Eu vou fazer uma bolsa com ele pra gente testar esse material, beleza? Bom, para fazer essa bolsa eu utilizei 2 rolos do fio papier, ok? Usei também agulha de tapeceiro, marcador, usei 2 tamanhos de agulha, tá? Para fazer a bolsa, para fazer toda a bolsa eu usei agulha número 7, mas para fazer o acabamento eu prefiro a agulha 9, tá? Que foi a que eu fiz no final das contas, né? Foi a que eu obtive o resultado da foto que vocês acabaram de ver. Foi com a agulha número 9, só o acabamento, ok? Eu uso também um par de alças de madeira. Se você não possui nenhum par de alças, tá? Não tem como comprar, não quer comprar. Carol, eu quero fazer essa bolsa hoje e eu não tenho par de alças. Eu aqui no vídeo também ensino a fazer a alça em crochê, ok? Então é possível fazer a alça em crochê. Então é isso. Assistam o tutorial, fiquem atentos aos detalhes e vamos lá. Uma coisa interessante desse fio, é bem fácil você achar a ponta dele aqui de dentro, tá? E ele vem nessa caixinha aqui, que dá pra você deixar o fio aqui dentro, ó, e usando e puxando ele por aqui, tá? É super prático. Isso é uma coisa simples, mas é super prática, tá? Faz toda a diferença pra gente que trabalha, né? Com crochê, com fios, né? Então, já temos um ponto positivo aí para esse fio e para a empresa que teve esse cuidado, né? Pensando aí no nosso trabalho. Bom, a nossa bolsa, ela vai crescer ao redor da alça, tá? E aí eu vou mostrar como vai funcionar. De início, nós vamos puxar o fio aqui, ó. Dessa maneira, tá? Puxo a perna lá do fio pra trás, lá do novelo. Essa aqui também. Vou fazer exatamente isso aqui, tá? E aí eu vou segurar esse aqui, vou segurar esse com o dedão, esse aqui assim, e vou fazer um elo, tá? E aí, a partir daqui, nós vamos fazer pontos baixos. Para fazer pontos baixos, ó, eu vou puxar lá o fio do novelo. Essa perninha vai ficar solta aqui mesmo, tá? Pra gente ir prendendo. Eu vou trabalhar com esse fio lá do novelo, tá? Então, eu vou puxar ele aqui com essa mão. Já vou passar aqui na agulha. Puxo o fio lá do novelo e faço o meu primeiro ponto baixo. E aí, venho novamente com a ajuda da outra mão, ajeito o meu fio e faço outro ponto baixo. É bom ajustar bem o fio, tá? Para poder a bolsa ficar bem presa. De novo. E faço
outro ponto baixo. E assim eu vou fazer por 20 vezes, tá? Eu vou fazer 20 pontos baixos. Então, vou adiantar aqui e volto ao final dos meus pontos baixos pra gente dar continuidade. Bom, se você não tem uma alça de madeira, uma outra maneira de fazer essa bolsa é fazendo a sua própria alça de crochê. Para fazer isso, nós vamos utilizar o mesmo fio. Vamos fazer pontos correntes, 40 pontos correntes. E vou fechar a minha última com a minha primeira, com o meu primeiro ponto corrente, fazendo um ponto baixíssimo, ok? A partir daqui, eu vou fazer um ponto corrente e vou preencher toda essa alça com pontos baixos. Então, eu vou puxar o fio e vou fazer pontos baixos. Feito isso, tá? Feita a minha alça, nós vamos fechá-la com um ponto baixíssimo. Vamos subir uma corrente, um ponto corrente. A partir daqui, eu vou soltar o vídeo, tá? Vou soltar o vídeo com a alça de madeira, mas a partir daqui o processo vai funcionar da mesma forma, ok? Então, vocês vão seguir exatamente o passo a passo que eu vou soltar a partir de agora. Vamos lá. Faço um ponto corrente e viro o meu trabalho. Agora, eu vou fazer pontos meio altos. Então, lacei o fio na agulha, venho aqui no primeiro espaço e faço o meu primeiro ponto meio alto. Vou fazer 5 pontos meio altos. Então, lacei o fio na agulha, puxei o fio, lacei novamente, puxei tudo de uma vez. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos meio altos, tá? Vou fazer 5 pontos meio altos e um ponto corrente. Feito esse meu ponto corrente, eu vou demarcá-lo, tá? Então, vou colocar um marcador aqui nele. Agora, nós vamos dar sequência fazendo 10 pontos meio altos, tá? Eu vou fazer a partir do meu próximo ponto aqui mesmo, ó. Então, lacei o fio e a partir do próximo aqui, eu sigo fazendo pontos meio altos. Dez pontos meio altos. Feito 10 pontos meio altos, vou fazer novamente um ponto corrente e vou demarcar o meu ponto corrente. E aí, sigo fazendo 5 pontos meio altos.
fiz os meus 5 últimos pontos meio altos. Aqui eu quero que vocês observem que nós ficamos com 3 divisões de pontos, tá? Nós vamos trabalhar com essas 3 divisões de pontos por todo o percurso da bolsa, por todas as carreiras, tá? E dentro desses pontos demarcados, desses 2 pontos demarcados, serão onde nós faremos os aumentos, ok? Então, vamos lá. Fiz a minha carreira de pontos meio altos, faço um ponto corrente e viro novamente o meu trabalho. A volta do nosso trabalho será em pontos baixos, tá? Então, vamos aqui no primeiro ponto e fazemos o nosso primeiro ponto baixo. Sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base pelos meus primeiros 5 pontos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, tenho mais um ponto aqui, ó. 5 pontos baixos. Chegamos no nosso primeiro marcador e aqui dentro nós vamos fazer 2 pontos baixos que vão somar a esses meus 5 primeiros pontos baixos. Então, eu vou fazer um aumento para essa primeira parte. Então, eu vou vir aqui embaixo, ó. Vou puxar e vou fazer um ponto baixo alongado, tá? Fiz um, volto novamente aqui e faço 2 pontos baixos alongados no mesmo lugar. Esse é o meu primeiro aumento. Fiz um ponto corrente e aí eu vou tirar o meu marcador aqui de baixo e passá-lo aqui para cima, demarcando o meu ponto corrente, tá? Então, aqui, para essa minha primeira parte, antes do marcador, tá? Essa minha primeira parte eu fiquei com 7 pontos baixos, ok? Agora eu vou fazer essa minha outra parte aqui, tá? Entre os 2 marcadores. Essa minha segunda parte, eu vou também fazer um aumento para ela. Então, eu já vou começar com o aumento, tá? Eu vou começar com o aumento aqui no mesmo lugar. Então, eu venho aqui no mesmo lugar e faço um ponto baixo alongado. Fiz um ponto baixo alongado, volto novamente e faço outro ponto baixo alongado no mesmo lugar. Então, eu já comecei essa minha metade aqui, tá? Com 2 pontos baixos alongados. E aí, agora, eu vou seguir fazendo os meus 10 pontos baixos, tá? Vou seguir fazendo 10 pontos, que é a quantidade de pontos que eu tenho nesse meio aqui. Como eu já tenho 2, eu já sei que a princípio eu vou ficar com 12, não é mesmo? Então, eu vou contar aqui. Percebam que os meus pontos baixos, eu pego aqui, ó, nessa alcinha de cima, tá? Por isso que ele fica com esse desenho aqui, porque eu pego sempre aqui na cabecinha. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá faltando um ponto. 12 pontos baixos. Quando eu chegar aqui no meu marcador, eu tenho que fazer esse leque que eu fiz aqui no início, que são 2 pontos baixos alongados, um ponto corrente e 2 pontos baixos alongados. Então, eu vou fazer aqui mais um aumento para essa minha parte do meio, ok? Então, eu tenho 12 pontos, vou fazer mais 2, vou ficar com 14 pontos baixos.
Então, venho aqui, puxo, faço meu primeiro ponto baixo alongado, volto no mesmo lugar e faço novamente outro ponto baixo alongado. Vou tirar o meu marcador lá de baixo. Vou fazer um ponto corrente e vou voltar com o meu marcador, demarcando esse ponto corrente. Dando início à minha última parte, tá, de pontos, eu vou fazer novamente 2 pontos baixos alongados no mesmo lugar. Então, faço 1 e 2 e sigo fazendo mais 5 pontos baixos. Então, vou ficar com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, recapitulando, tá? Nas minhas carreiras de pontos baixos é onde nós vamos sempre fazer os aumentos. Os aumentos serão sempre feitos dentro da onde estão os meus marcadores, dentro do ponto corrente, tá? Os aumentos serão sempre um leque de 2 pontos baixos alongados, um ponto corrente e 2 pontos baixos alongados, ok? Lembrando que temos todas as carreiras divididas em 3 partes, tá? Então, primeira parte, segunda parte e terceira parte. A nossa volta será sempre em ponto meio alto, ok? E o nosso retorno sempre em ponto baixo. Nosso retorno de pontos meio altos não vamos ter aumentos, logo temos que ter a mesma quantidade de pontos. Então, se aqui eu tenho 7, eu retorno com 7 pontos meio altos, faço um ponto corrente e aqui 14 pontos meio altos, já que eu aumentei 2 e 2, um ponto corrente e 7 pontos meio altos, ok? Então, vamos seguir para a nossa carreira de pontos meio altos, para a gente visualizar. Faço um ponto corrente e viro novamente o meu trabalho. E assim sigo agora fazendo meios pontos altos. Lembrando que aqui eu tenho que ter 7 meios pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos meio altos. Então, faço um ponto corrente e sigo para minha outra parte, tá? Aonde eu preciso ter 14 pontos meio altos. Então, sigo fazendo até chegar ao meu 14º ponto. Fiz meus 14 pontos meio altos, faço um ponto corrente e novamente faço 7 pontos meio altos.
7 pontos meio altos. Assim ficou meu avesso. Para voltar, eu vou fazer um ponto corrente e virar o meu trabalho. E aqui, vocês percebam que eu não mudei ainda, eu não mudei o marcador, tá? O marcador eu mudo somente na carreira de pontos baixos, tá? Porque é onde eu vou usá-lo, então, por isso eu não mudei. Tá? Agora é a minha carreira de pontos baixos, onde novamente nós vamos fazer os aumentos, ok? Então, se eu tenho aqui 7 pontos meio altos, se eu aumento 2, vou ficar com 9 pontos baixos, ok? Então, de uma carreira de ponto baixo para outra, nós vamos sempre contar mais 2 pontos para essa parte, mais 4 pontos para essa parte do meio e mais 2 pontos para essa minha última parte. Então, se tenho 7, a minha carreira agora de pontos baixos tem de ter 9 pontos baixos. Aqui, se eu tenho 14 e aumentar 4, preciso ter 18 pontos baixos. E aqui, novamente, 9 pontos baixos, ok? Então, vamos seguir. Fiz os meus primeiros 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora vou fazer os meus 2 aumentos. Ó, aqui prestem bem atenção aonde está o marcador, tá? Nós vamos fazer os pontos baixos alongados aonde ele está, ok? Então, insiro a minha agulha, puxo meu fio e faço meu primeiro ponto baixo alongado. Volto novamente no mesmo lugar, faço o meu segundo ponto baixo alongado. Faço um ponto corrente. E aí, então, eu mudo o meu marcador de lugar, tá? Ficando aqui com 9 pontos baixos. Sigo para minha segunda parte dessa carreira e, novamente, já começo com ponto baixo alongado no mesmo lugar. Então, 1, 2 pontos baixos alongados. E agora sigo fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base até o meu próximo marcador, tá? Lembrando que eu pego aqui em cima, tá? Aqui em cima, nas minhas cabeças dos pontos, fazendo ponto baixo. Então, aqui eu fiz 2 mais 14 pontos baixos, 16 pontos. E agora eu vou fazer o meu outro aumento, aonde vou ficar com 18 pontos baixos nessa carreira, ok? Não há outra maneira de fazer essa bolsa de maneira correta sem contar pontos. Então, vamos contar os pontos, tá? Vamos contar os pontos e assim não vão haver erros, ok? Então, 16 pontos, preciso fazer aqui o meu aumento. Beleza? Vou inserir a agulha e fazer ponto baixo alongado, outro ponto baixo alongado e um ponto corrente que eu vou demarcar.
Vou para minha última parte dessa carreira, começando também com ponto baixo alongado. Então, 1, 2 pontos baixos alongados e sigo fazendo meus 7 pontos baixos. Recapitulando, ficamos com 9 pontos baixos, 18 pontos baixos e 9 pontos baixos, ok? A partir daqui, nós vamos repetir sempre essas carreiras. Vamos voltar com pontos meio altos, ponto sobre ponto, fazendo o ponto corrente de intervalo. E retornar com pontos baixos, fazendo o meu leque de aumentos, tá? Com pontos baixos alongados. Uma maneira de vocês não se perderem, tá? É sempre contando quantos pontos vocês vão precisar ter nas carreiras seguintes, ok? Vocês podem anotar num papel e aí vocês não vão se perder, tá? Vamos ter sempre... Aqui eu tenho 9, na próxima eu tenho que ter 11, na outra eu tenho que ter 13 e na outra 15 e assim sucessivamente. Se aqui eu tenho 18, na próxima eu tenho que ter 22, na próxima eu tenho que ter 26 e na outra 30 e assim por diante, ok? Então, é dessa maneira que a gente vai fazer, tá? Exatamente dessa maneira, contando pontos. Eu vou adiantar essa minha peça. Vou mostrar para vocês aqui. Eu já fiz um lado, tá? Eu já fiz um dos lados. E eu fiz aqui... 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz 5 carreiras de pontos baixos e 5 carreiras de pontos meio altos, ok? Eu fiz aqui até chegar a 30 pontos aqui no meio e aos meus 15 pontos nas laterais, tá? Eu fiz essa peça, tá? Com 10 carreiras totais, tá? 5 de pontos meio altos e 5 de pontos altos. E até essa parte que eu quero que vocês adiantem aí. Então, adiantem a peça de vocês, fazendo exatamente dessa maneira como eu mostrei, tá? Aumentos nas carreiras de pontos baixos e o retorno nas carreiras de pontos meio altos, até obterem 30 pontos aqui no meio e 15 nas laterais, ok? Relembrando, são 10 carreiras. Eu vou adiantar a minha e a gente retorna juntos para a próxima etapa da bolsa.
Tô chegando aqui ao final da minha última carreira. Fiz meu último ponto baixo. E aí, eu já corto o fio. Puxo. E aí, a gente agora vai fazer um fundo para essa bolsa, tá? E eu vou mostrar como. Vou tirar o meu marcador daqui. Tem um outro ali. Para fazer o fundo dessa bolsa, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos demarcar aqui, ó. Eu tenho os meus 2 pontos baixos alongados, então 1, 2. Eu vou pular esse ponto e vou demarcar a partir do meu segundo. Então, 1, 2 pontos alongados, pulo 1 e demarco esse aqui. Tá? A partir dele, nós vamos contar 24 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E eu vou demarcar o meu 24º. Ok? A partir daqui, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos pegar aqui o fio que cortamos, vou fazer aquele nozinho, né, inicial, beleza? E aí, eu vou virar a minha bolsa, tá? Com a minha bolsa do lado avesso, eu vou começar a fazer pontos meio altos. Então, ó, tô com uma laçada, dou uma outra, insiro a minha agulha e puxo o fio. Opa! E puxo o fio, fazendo meu primeiro ponto meio alto. E aí, sigo fazendo 24 pontos meio altos até o final. Faço meu último ponto meio alto. Faço um ponto corrente também e viro o meu trabalho. Agora, eu vou voltar com ponto. Agora, eu vou voltar com pontos baixos. 24 pontos baixos. E aí, fiz 24 pontos baixos, um ponto corrente. E viro novamente meu trabalho, onde eu vou voltar fazendo pontos meio altos.
e fiz mais 24 pontos meio altos, ok? É basicamente uma faixa no fundo da bolsa, tá? E aí agora eu vou mostrar como nós vamos fechar e unir as duas partes. Vamos lá? Bom, aqui finalizei, cortei um pedaço generoso para poder fazer essa costura aqui. E é isso, eu vou mostrar como eu faço a costura aqui. Eu vou unir essa parte dessa maneira assim, ó. E aí eu vou ter um fundo, tá vendo, ó? Vou ter um fundo para minha bolsa. A altura é importante que seja igual para todas os lados, para todas as partes, tá? Para que ela não fique uma bolsa torta. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer para esse fio, pro meu último ponto aqui, eu vou passar ele por aqui, ó, pelo meio, ó, por aqui pelo meio. Vou virar a peça. Então, passei ele pelo meio dos meus pontos baixos alongados, tá? E vou voltar com ele pelo mesmo lugar. E vou usar uma agulha de tapeceiro. E vou voltar por aqui, ó, por onde saiu o meu fio. Por aqui e por aqui. Dessa maneira. Então, aqui eu aperto, não aperto muito, tá? É como se tivesse mais um ponto aqui. E assim eu não deformo a peça, tá? É como se estivesse dando continuidade, tá? E aí eu vou fazer a costura por todo esse intervalo aqui, tá? Indo e vindo, indo e vindo. Passo por aqui e por aqui. Passo por aqui e por aqui. Agora eu vou com o fio lá pro meu outro lado. E aqui eu já faço um arremate, tá? Se acharem que há necessidade de passar mais uma costura em algum ponto, ó, é só passar mais uma vez para reforçar. E acho que é isso, tá? Aqui não acho que tenha mais necessidade. Eu vou fazer, ó, vou fazer um arremate para poder prender esse meu fio. Aperto bem, e aí é só esconder, tá? Esse arremate, esse tipo de arremate eu vou usar para todos os fios soltos da minha peça, tá bem? Para esse aqui, para esse outro aqui, beleza? E volto para poder prender bem. E corto o meu fio, tá? E assim ficou, ó, o meu primeiro lado, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Esse pedacinho de fio aqui não vai ser suficiente pra minha costura, tá? Então eu vou usar um outro pedaço. Vou cortar um pedaço maior. Ó, cortei um pedaço um pouco maior, tá vendo a diferença? Aproximei um pouco mais a câmera, tá? E vou fazer esse outro lado aqui com vocês também. Esse aqui eu deixei um fio pequeno, né? Então, vou ter que fazer um remendo aqui. Eu cortei um outro pedaço maior de fio, tá? E aí, tô unindo a ele, tá vendo? Um pouco
um pouco maior mesmo, tá? Fiz esse nozinho pra juntar, né, pra unir os fios. E aí eu vou começar minha costura. Aqui eu vou começar a partir do cantinho mesmo, tá? Uma dica boa é fazer o seguinte, é usar o marcador, ó, no caso ela tem que vir daqui até aqui, não é mesmo? Ó, isso me ajuda a não deixar que a costura fique fora de lugar, né? Então, é uma dica aí pra vocês, beleza? Tá, agora eu vou mostrar como eu faço. Daqui pra lá. Vou fazer da mesma maneira. Vou vir, se eu tô do lado de cá, venho pro lado de cá. E volto, olha, volto pro lado de cá. Então, saio do lado de cá, venho pro lado de cá e retorno, ó. Retorno pro lado de cá. E aí, tô do lado de cá novamente, volto pro outro lado. E assim, sucessivamente. E aqui, eu vou pra minha última união, que são essas duas cabeças aqui, né, dos pontos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou sair, vou passar com o fio aqui por dentro, ó, vou sair aqui no meio do meu ponto, tá? Sair aqui no meio, vou vir aqui, ó, vou vir aqui pro meio, por entre, né, os meus dois pontos, pelo meio dos meus dois pontos baixos alongados. Opa! Vou passar por aqui e vou voltar pelo mesmo lugar. E aí, ela fica imperceptível, ok? E aí, vou agora voltar lá pro meu outro lado, vou voltar pro verso da bolsa. Vou fazer o meu nó de arremate. Cortei um fio, talvez pequeno demais, né? Muito a conta. Então, caprichem mais aí no pedaço de fio que forem utilizar. Melhor sobrar que faltar, né? Ó. Deu, né? E aí, eu escondo logo esse meu fio. Escondo essa ponta. E essa outra ponta também. Vou escondê-la pra lá. E aí, corto mais esse pedaço. E tenho pronta as minhas costuras no fundo da minha bolsa, beleza? Ó, ela vai ficar dessa maneira assim, tá? Vou fazer isso com as minhas duas peças. Eu já fiz aqui com a outra também. Ó, fiz aqui a costura das duas, ok? E agora eu vou mostrar como uni-las.
Então, façam a costura de vocês e volta pra gente fazer a união das duas peças. Então, pausa o vídeo, façam a costura de vocês, do fundo da bolsa de vocês e voltem pra gente fazer a união das peças. Bom, para fazer a costura, né, a união das duas partes da bolsa, eu vou posicionar a bolsa verso com verso, tá? Aqui eu tenho verso com verso, beleza? Ó, aqui eu utilizei esse final aqui para poder posicionar o início, né, da costura. E eu vou mostrar a vocês como eu fiz, tá? Para que possam fazer aí também. É simples, a única coisa que eu fiz foi esse fio aqui, trazer para dentro do meu segundo ponto do outro lado, ó. Eu tenho o primeiro ponto, que é esse aqui, e eu tenho o meu segundo, que é esse aqui. Então, eu vou trazer o fio passando aqui por dentro, tá? Então, ó, vou passar na agulha de tapeceiro. E vou, ó, trazer ele aqui por dentro do meu segundo ponto, ó, dessa maneira. E vou voltar. Então, ó, vim desse lado, passei por dentro desse ponto, puxei. Puxei até encostar, tá vendo, ó, um pedaço, a bolsa na outra, assim. Puxei aqui e vou voltar. Vou voltar por aqui, ó. Vou voltar por aqui. Voltei por ali e retorno pra cá. Por dentro, ó, de onde passei. Lembrando, é simbólico, tá? É só pra gente demarcar aqui aonde vai começar e terminar a costura da nossa bolsa. Beleza? Então, deixa esse fiozinho aqui pra dentro e depois eu faço o arremate. Para fazer a costura, a união das duas partes, eu vou utilizar o fio que tá vindo lá do novelo, tá? E a agulha de tapeceiro. Então, eu vou inserir o fio aqui e vou fazer uma costura tradicional, a mesma que a gente acabou de fazer lá nos fundos, tá? A mesma que a gente acabou de fazer no fundo lá da bolsa. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou começar de trás, por dentro da bolsa, saindo aqui, ó. Vou puxar um fio, um pedaço de fio bem grande, tá? Ó, um pedaço que dê pra dar a volta assim na bolsa, tá vendo, ó? Acredito que seja suficiente. Caso prefira, puxa um pouquinho mais e deixe sobrar, né? Como a gente viu, melhor sobrar que faltar. Então, é isso. Eu vou vir pelo lado de lá, vou voltar pelo lado daqui. E aí, eu vou voltar sempre pelo meio aqui, tá? Ó, vou pegar no meio dos pontos. No meio dos pontos, ó. E puxo o fio todo. Ó. Volto pro lado de cá, pro lado de cá. E puxo o fio todo. Mais uma vez. E assim eu vou fazendo até chegar aqui, ó, aos meus pontos baixos alongados, tá? Então, vou adiantar aqui a costura. E quando chegar ali, eu mostro pra vocês. Então, sempre passando pelo meio dos pontos, ok? Ó,
sempre passando pelo meio dos pontos. Daqui eu já venho pra cá. E daqui pra cá. Lembrando que é importante que os pontos fiquem na mesma altura, ok? Então, podem alfinetar, podem colocar o marcador, eles têm que ficar na mesma altura, beleza? Então, aqui, pelos pontos baixos alongados, eu continuo costurando da mesma maneira. No meio dos pontos. E aqui, ó, a gente chega no fundo da bolsa, tá? Chegamos aqui no fundo da bolsa. No fundo da bolsa, eu vou costurar de maneira diferente. Ao invés de eu pegar aqui no meio do ponto, ó, como a gente tá pegando, tá vendo? Eu vou pegar no ponto inteiro, tá? Então, eu vou passar, ó, por dentro do ponto todo. Por quê? Para poder ficar mais firme, tá? O fundo da bolsa, que sustenta mais peso, vai ficar mais firme dessa forma, a costura. Mais fechadinha, né, também. E aqui no desenho, ó, na costura, não vai alterar. Vou mostrar a vocês. Aqui não vai dar alteração. Tá vendo? Não vai dar alteração por conta dos pontos meio altos, tá? Então, podem fazer dessa maneira, ó. Sigo pegando, ó, as duas cabeças dos pontos, tá? Por todo o percurso. Bom, e aí eu cheguei aqui próximo aos meus pontos baixos alongados, tá? E aí eu volto a fazer aquela costura pegando no meio do ponto, ok? Então, posiciono aqui e volto a fazer a costura pegando no meio dos pontos. Então, pego no meio do ponto do lado de cá e do lado de cá. Cheguei aqui no meu final, vou passar o fio para trás, né, pro avesso da minha bolsa. Vou cortar. Cortei
E aí é só fazer o arremate, tá? Vou fazer aqui até junto com esse fio, ó, que ficou pra lá. Já posso dar um nó pra segurar. E escondo as minhas pontas com a agulha de tapeceiro. Bom, feita a costura e os arremates, a nossa bolsa tá pronta, tá? A costura ficou assim, ó. Tá? Deixa eu mostrar o fundo. Tá vendo? Os pontos na mesma direção. Fica praticamente imperceptível. Um último passo que eu gosto de fazer, tá? É um acabamento nessa parte de cima, um acabamento em volta com pontos correntes, tá? Mas fica a critério de cada um. Eu faço normalmente porque a bolsa ela fica com essa diferença, ó, de um lado pro outro, tá vendo? Fica um lado mais baixo. Então, esses pontos correntes ajudam a disfarçar e dar um acabamento melhor. Quanto à altura e à largura da bolsa, eu vou passar para vocês aqui no vídeo, tá? Normalmente eu deixo na descrição, mas dessa vez eu vou colocar aqui no vídeo. Então, eu fiquei aqui com uma bolsa de 40 centímetros. Aqui da alça até o fundo eu tenho 18,5, tá? E daqui, da parte de cima, eu tenho 26. Se acharem que ficou uma bolsa pequena ou rasa, tá? É só aumentar a quantidade de carreiras. Se acharem que ficou uma bolsa pequena, aumentem a quantidade dessas carreiras aqui, tá? Se acharem que ficou uma bolsa rasa, aumentem a quantidade de carreiras do fundo da bolsa, ok? Lembre-se sempre que uma bolsa ela precisa ser proporcional ao tipo de alça. Então, se é uma bolsa de mão, o tamanho precisa ser proporcional a uma bolsa de mão. Não adianta fazer uma bolsa enorme com alça de mão, ok? Se caso queiram fazer uma bolsa um tamanho bem grande, façam uma alça a tiracolo, tá? Uma alça de ombro, conforme eu mostrei a vocês. Bom, então vou mostrar a vocês como eu faço o acabamento em pontos baixíssimos, tá? Eu faço o meu nó inicial, meu elo, né, inicial. Aqui podem usar até uma agulha maior. Eu vou usar a mesma, tá? Mas podem usar uma agulha maior para o ponto ficar mais frouxo. Eu vou usar uma do mesmo tamanho apenas para demonstração, tá? Como esse lado aqui é o lado mais alto da bolsa, tá vendo? Que esse lado está mais alto que esse. Então, eu vou pegar sempre aqui, ó, pelo meio dos pontos, tá vendo? Eu não vou pegar aqui em cima, eu vou pegar bem aqui no meio, ó. Bem pelo meio. Fazendo pontos baixíssimos até chegar ao meu outro lado. Quando eu chegar aqui no meu meio, ó, eu percebo que essa lateral aqui tá mais baixa, tá vendo? Então, aqui, a partir então, aqui, ó, a partir dessa parte aqui que começa a baixar, eu já vou começar a fazer os pontos aqui em cima. Ó, venho aqui em cima,
fazendo os pontos. Ó, vou pegar bem aqui em cima, ó. Aqui, vou pegar nesse nó aqui em cima. Por aqui. Por aqui. Ó. Bem aqui em cima. Por aqui. E aí, aqui, a gente vai dar um último passo para poder igualar melhor, tá? Eu vou cortar o meu fio, vou puxar e vou fazer mais uma volta aqui, ó. Isso vai me ajudar, ó, a diminuir essa diferença de um lado para outro. Dá para perceber? E aqui eu vou puxar, ó, vou puxar para dentro do mesmo ponto que tá saindo, tá? Então, vou puxar aqui para dentro. Puxei aqui para dentro. Vou pegar a minha agulha de tapeceiro. Vou voltar com esse fio lá para trás. E vou arrematar. Faço um nó de arremate. E escondo o meu fio. Corto com a tesoura. E assim faço o meu acabamento. Ok? Feito esse lado, vamos fazer exatamente a mesma coisa do lado de cá. Lembrando que aqui é o lado mais alto, então eu vou fazer os pontos baixíssimos pegando bem aqui pelo meio. E quando eu vier para essa parte mais baixa, eu vou fazer os pontos baixíssimos pegando bem aqui em cima, tá? Dou mais uma volta aqui e arremato o meu fio. E aí, então, a nossa bolsa vai estar pronta. Eu vou continuar mostrando aqui um pouquinho desse processo final, tá? Vou fazendo aqui o meu outro lado, mas eu já me despeço aqui de vocês. E espero que vocês tenham gostado da minha demonstração, tá? De como eu faço a minha bolsa. Se gostaram, deixem o seu like e se inscrevam no canal. Isso ajuda o canal a crescer. E me marquem lá nas redes sociais, me marquem lá no Instagram. Eu vou adorar ver o resultado de vocês, saber as experiências de vocês. E é isso. Até a próxima!